Bom, season finale, né? Agora. O último The Retro Report lançou até hoje, entendeu? Dia 25 de dezembro do ano passado, né? Bem no Natal. É que tem tema, né? Com nome, com o tema do. Mas vamos lá. É um sudoku de 3 estrelas de dificuldade e vamos ler as notas do experimento. Sempre. Experimento 20, branco. 5 de dezembro de 74. É, Apesar do resultado estonteante da semana passada, o Elliot ainda está adamante, né? Ele está firme que a gente deveria fechar, e dar uma fechada na fase 2 como planejado com o nosso final festivo. Eu imagino que isso faz sentido. As decorações um, é, esperançosamente vão trazer um espírito de Natal para Finks. E a pausa do inverno nos vai dar muito tempo para discutir, né? Imagino que seja fase 3, né? Que é, já foi falada em alguns sudokus, né? Bom, como sempre, né? Tem o desenho. Tá aqui a Finks embaixo da árvore de Natal. Tá até feliz, hein? Olha o sorrisinho dela. Vamos lá para as regras. Bom, regras normais do sudoku se aplicam, então a gente vai usar de uma nova em cada linha, cada coluna e cada caixa 3x3 sem repetir. A Finks vai ter que chegar no cupcake, né? Traçando um caminho através do labirinto. O caminho não pode repetir uma célula que ela já visitou, não pode cruzar si mesmo, né? Não pode passar pelo muro. Nesse Sudoku, né? O labirinto, as paredes do labirinto foram decorados com coisa felpudo vermelho, né? Decoração da árvore de Natal, né? Pode andar na diagonal se tiver espaço para isso, né? Então aqui ela poderia andar na diagonal, por exemplo. É um Sudoku com a névoa dinâmica, a gente já viu isso. Essas casas cinzas, ela tem uma névoa cobrindo a célula. E colocar um número correto em algum lugar pode limpar a neblina em algum lugar do labirinto. Luz de Natal. Uma luz laranja de Natal, né, que temos, por exemplo, aqui, né, vão indicar que os dígitos visitados pela Sphinx na linha ou na coluna dessa luz, né, são laranja. São laranja não, são ímpar. E as luzes azuis indicam que as células visitadas naquela linha ou coluna são pares. Então, por exemplo, aqui faz sentido, né? Porque essa célula que está na linha dessa luz azul, então, né, qualquer célula visitada nessa linha vai ser par, e também está na coluna dessa luz azul, então qualquer célula visitada nessa coluna vai ser par. E aqui, né, vai ter que ser par tanto pela linha dessa luz azul quanto dessa coluna, né? Teleportador. Teleportador a gente já viu, né? Vão ter teleportadores iguais. Se ela entrar em um teleportador, vai sair no outro. Teleportadores iguais vão ter o mesmo dígito e teleportadores diferentes vão ter dígitos diferentes. É, Os pontos pretos, né, como esses aqui, eles vão estar entre dois dígitos que um é o dobro do outro, né? Então, digamos que aqui sejam dois, por exemplo. Aqui teria que ser 4, que é o dobro do 2, ou um, que é a metade do 2, e assim por diante, né? Aliás, eu nem poderia ter colocado desse jeito que se tivesse certo, eu teria tomado um spoiler, né? Poderia. Baubles, que é uma bijuteria, uma bolinha, alguma coisa assim, né? Número em um bauble dourado vai dar o total de quaisquer células que esse bauble toca, né? Bom, a gente não tá vendo nenhum quando aparecer, eu volto na regra e explico melhor essa parte. E bom,
a restrição do teste, né? Nesse experimento, quaisquer duas células que são adjacentes ao longo do caminho vão conter dígitos consecutivos, exceto, claro, quando separados por teleportação, porque esses dígitos vão ser iguais, porque portais iguais vão ter o mesmo número, né? Então, bom, o que isso está querendo dizer, se aqui for, por exemplo, um 3 e que ela venha para cá, por exemplo, aqui teria que ser um 2 ou um 4, né, que é consecutivo do 3. Bom, vamos reiniciar aqui. Bom, eu tinha dito, né, que aqui seria par, porque isso aqui com certeza faz parte do caminho. E com certeza faz parte do caminho. E tá na mesma linha dessa luz azul e na mesma coluna dessa luz azul. Então, vamos chamar azul de par, laranja de ímpar. Dito isso, ó, essas células aqui que são imediatamente próximas, elas não vão poder ser visitadas. Por quê? Porque as luzes da linha e da coluna não combinam. Então, se isso aqui fosse visitado, essa luz da linha indicaria que esse número é par, mas a luz da coluna indicaria que é ímpar. Então, não está fazendo uma correlação, né? Significa que a Finks daqui vai ter que vir na diagonal para uma dessas duas que vai ser ímpar. Digamos que ela venha para cá. Qual que é o único número ímpar que a gente pode colocar aqui? Um ponto preto seria o 3 ou 6, certo? Só que a gente não pode colocar o 3 aqui, porque se for um 3 aqui seria um 6. E aqui precisaria ser um 3 de novo. Teria 3 em dois lugares na mesma caixa. Então sobraria o 1, 2 e 4. Agora, por que eu digo que ela não poderia fazer esse caminho? Porque se aqui é 1, aqui teria que ser consecutivo do 1. E qual é o número que é consecutivo do 1? Só o 2 no Sudoku. E ó, duas vezes o 2 nessa caixa. Então, a Finks vai ter que vir pra cá. Vai ser um número ímpar. Depois vai ter que ir para um número par. Aqui, né? Porque não poderia vir pra cá, nem pra cá, porque as luzes estão invertidas, né? Inclusive, isso é uma coisa interessante, né? Se está sempre indo para um número consecutivo, vai estar alternando par para ímpar, para par para ímpar. Bom, e daqui? Poderia vir para cá ou vir para cá. Bom, o que que pode ser aqui, né? Ó, quando tem três células unidas por pontos na mesma restrição, né? Na mesma caixa, ou na mesma linha ou coluna, tem duas possibilidades. 1, 2 e 4 ou 2, 4 e 8. Vamos dizer que sejam a possibilidade do 1, 2 e 4. 4, 2 e 1. Aqui seria um número consecutivo. Poderia ser o 3 ou 5, né? Mas não poderia ser o 3. Por quê? Aqui teria que ser consecutivo do 3, que é o 2 ou 4, mas já tem nessa caixa. Seria 5, que seria 6. Bom, daqui poderia vir pra cá sendo um 3, poderia vir pra cá sendo 3 ou 5. Não tem nenhum problema, certo? Vamos dizer então que seja 2, 4 e 8. 8, 4, 2. Aqui teria que descer, né? Do 8. Poderia vir pra cá sendo um 9. Não, não poderia, porque que for 9, consecutivo seria 8. Né? Não pode vir pra cá porque nessa coluna todos os estados são ímpar. E se vier pra uma dessas duas, já tem 8 na coluna. Então, de novo, poderia vir pra cá. Teria que vir pra cá, aliás. Se for a possibilidade, não pode ser 4, 2 e 1.
né? Que 1 não é ímpar. E se for 8, 4 e 2, não poderia vir um aqui, porque senão aqui seria 2. Não pode repetir o 2. E também não pode ter um 3 aqui, porque senão aqui teria que ser 2 ou 4, mas já tem o 2 e o 4. Então aqui vai ser 1 ou 2. Aqui vai ser 2 ou 4. Aqui vai ser 4 ou 8. Se for o 8, vai ter que ser 7 e 6. Se for o 4, vai ter que ser 5 e 6 também. Né? Não vai poder. Se aqui for o 4, aqui vai ser 2, aqui não vai poder descer pro 2 nesse 4. Então, de qualquer jeito, aqui seria um 6. É, isso é um ótimo sinal, né? Se a gente colocou um número e alguma coisa abriu, significa que o caminho estava certo. É o dígito colocado. E bom, nisso dá pra gente explicar nesse Golden Bubbles o que são essas lâmpadazinhas, né? Por exemplo, essa lâmpadazinha aqui, 12, tá tocando nessas duas células. O que significa? Que a soma dessas duas células vai ser 12. E esse aqui, né, soma 6. Inclusive, dá pra gente começar a pensar uma coisa aqui, né? Quais são as possibilidades de dois números para somar 6? Dois números diferentes, né? Não vai poder repetir porque está na mesma caixa. Pode ser 1 e 5 ou 4 e 8. Poderia. Ou 4 e 2, quer dizer. Não posso ter nem o 1 nem o 2 aqui, porque senão aqui teria que ser 10 ou 11, né? Dá pra colocar. Seria 4 ou 5 aqui, 1 ou 2 aqui. Aqui com 4 teria que ter um 8, com 5 teria um 7. É... Bom, ver aqui. Saindo daqui, ela não poderia vir pra cá, porque nem o 1 nem o 2 são consecutivos do 4 ou 8. Se ela vier pra cá, aqui teria que ser 8 e aqui 7. Mas digamos que aqui seja o 4. Né, que seja a possibilidade do 4. Vai ter que ser um 5. Não vai poder vir pra cá, porque o 4 não é consecutivo nem do 7 nem do 8. Vai ter que vir pra cá. Aqui não poderia ser um 5, né? Teria que ser um 3 aqui. E a gente entra num problema. Não poderia vir pra cá, porque que teria que ser 2 ou 4. Mas já tem o 2 e o 4 na coluna. Se vier pra cá, mesmo problema. E se vier pra cá, teria que ser 2 ou 4, né? Não tem na coluna, mas a gente tá numa coluna que todas as células visitadas são ímpares. Então não poderia vir pra cá, né? Vir pra cá. Então o caminho vai ter que ser pra cá. Logo vai ter que ser um 8. 4, 7 pra cima. O teclado tá ruim. 8, 4 e 2. Aqui vai ter que ser um 7. Aqui 7 de novo. E 1. Uh, errado. Liberou nada. Bom. ah, tá. Do 7. Poderia ir pra um 8 ou pra um 6. Como ele tá tanto na linha quanto na coluna, né, de uma luz laranja, ele não vai poder andar diagonalmente, vai ter que andar na diagonal. Pra cá não poderia, né, porque 7 e 1 não são consecutivos, pra cá não poderia. Teria que ser 6 ou 8, mas já tem na coluna. Só sobrou aqui. Aqui não vai poder ser 8, porque já tem na linha, vai ter que ser um 6 aqui. Logo um 6 aqui também. Esse ponto preto aqui, como a gente já tem um 6 nessa coluna, né, dessas células aqui, não vai poder ser 3 e 6. Então vai ter que ser algum da base 2, né? 1, 2, 4 e 8. Eu tenho 1, então vai ser
2 ou 4, 2 e 4 ou 4 e 8. De qualquer jeito vai ter um 4 aqui. Ahn, bom, tô bem interessado nesse par aqui. Ó, isso aqui vai somar 14. Pode ser 6 e 8 ou 5 e 9. Se for 5 e 9, poderia ser, por exemplo, 5 e 9. E esses dois teriam que dar 15. Tendo 9, faltaria 6 para dar 15. Mas ó, já tem um 6 na linha. Não pode ser 5 e 9 desse jeito. E se fosse desse jeito, aqui precisaria ser 10 para dar 15. Não pode também. Então vai ter que ser 6 e 8. Aqui não pode ser 6, vai ter que ter um 8, 6 aqui e um 9. E ó, aqui não vai poder mais ser 4 e 8, porque já tem 8 na caixa, vai ter um 2 aqui então, né? Aqui tá bem limitado, né? Porque ó, na coluna já tem o 4, 6 e o 8. Só que não vai poder ser 4, 6 e 8. Sobra um, 2 e 3. Se for um, aqui teria que ser 2, mas já tem o 2 na coluna. E se for 3, aqui teria que ser 6. E já tem o 6 na. Então sobrou 2. Vai ser 4 aqui, 2. Aqui não vai poder ser 4, vai ter que ser um. Bom, esses dois aqui vão somar 16, significa a única possibilidade de dois números diferentes somarem 16 é 7 e 9. Dá pra gente colocar o 7 já nessa caixa. Por causa desses dois sets e desse par. Nenhum desses poderia ter um 7. Então, 7 aqui. Tá, vamos pensar aqui, né? Bom, o 6. O 6 poderia ir para um 5 ou para um 7. Aqui não dá para colocar o 7 porque a gente já tem o 7 na caixa, né? Então viria para um 5. O 5 teria que vir para esse 4. 4. Aqui é 1, aqui é 5. Então desse vai ser o 3, né? O 4 teria que vir para um 3, que poderia estar aqui também. Poderia estar em uma dessas duas posições. Ir para esse 2 ou para esse 2. Cada uma dessas posições. Bem. Seis aqui. Tem um 6 em uma das posições, porque aqui já tem na coluna, que tem na coluna. E não pode ter aqui porque a gente não pode repetir números em portais diferentes, né? Vai ter um. Ó, aqui nessa caixa, né, o 9 tá na coluna 1 ou 3. Aqui nessa caixa também vai estar na 1 ou 3. Então vai ter um 9 aqui na coluna 2. Digamos que nós, por exemplo, aqui pro 5, 4, 3, 2.
Poderia fazer 1 para 2, 3. 5, 4, 3, 2 também poderia, né? Nada. Tá restrito. 2 pode ser 3, 5. 3, 5 ou 8. Esse aqui. Não, tá bem aberto. Aqui, né? 3 está aberto. Aberto ainda. Vamos fazer a hipótese, né? Se aqui for um 3, aqui vai ter que ser. Aqui vai ter que ser 5. Teria que vir de 6 para o 5, do 5, 4, do 4. Não poderia vir para esse 6, senão ficaria sem saída. Teria que vir para cá e aqui teria que valer um 3. Aqui vai ter um 9, aqui vai ter um 3 e aqui um 5. Bom, e tá batendo, né? Aqui, ó. 3 é ímpar, tá na coluna do ímpar. O 3 pode ir para um 2 ou para um 4. Ele não poderia vir para cá, porque já tem um 2 e 4 na coluna, vai ter que vir para cá. E aí a gente entra num problema. O 2 vai por um ou 3, mas já tem o 1 e o 3 nessa caixa. Então, aqui não pode ser o 3, né? Vai ter que ser 5. Pra cá. Quatro precisaria ir para um 3. Digamos que seja aqui. É um 9. Que é o que falta? Aqui vai ter um. Aí vai entrar no mesmo problema, né? Esse 3 teria que vir para um 2 ou 4. Não pode ser aqui, porque já tem o 2 e 4 na coluna, vai ter que vir para cá. O 2 teria que ir para um ou para 3, mas já tem o 1 e o 3 na caixa. Bem que aqui poderia ser um 5, né? 5 aqui seria 3 e. Ah, tá, mas aí, de novo entra no problema. O 5 teria que ir para um 4 ou 6. Não pode vir para cá. Por quê? Nessa coluna, toda célula visitada é ímpar, por causa da luzinha. Teria que vir para cá, que seria 6 ou 8, mas já tem o 6 e o 8 na coluna. Então, pra vir pra cá não pode ser feito, vai ter que vir pra cá mesmo. Aqui vai ter que vir pra cá. Então aqui é o 3, aqui é o 1. Aqui é a decoraçãozinha.
Esse 2, ele teria outra opção, além de ir para esse 1, vamos ver, né? Se ele viesse para cá, teria que ser um ou 3, mas já tem um na coluna, 3 na linha. E aqui teria que ser um 3. Porém, o 3 teria que ir para um 2 ou um 4, que não poderia ser aqui, porque nessa coluna o caminho tem que estar só célula ímpar. Teria que vir para cá, mas aqui já tem o 2 e o 4 na coluna. Então, do 2 vai ter que vir pro 1, que vai vir pro 2. E vai ter que ir para um 3, que é aqui nesse portal D. Três, 9 nos restantes, né? Aqui tem uma coisa de 13. 13 pode ser 4 e 9, mas já tem o 9 na caixa. Pode ser 5 e 8 e pode ser 6 e 7, mas já tem o 7 na caixa. Então aqui não pode ser o 6, porque senão aqui teria que ser 7. Vai ter um 6 aqui. Aqui vai ser 5 e 8. Aqui já tem um 8 na coluna. 5. Aqui uma coisa que vale 8, né? O 8 pode ser 1 e 7, mas já tem o 7 na caixa. Pode ser 2 e 6, já tem os 2 na caixa. Ou 3 e 5, que é o que sobra. Aqui não vai poder ser o 5, porque tá na coluna, né? Então 3 e 5. Vai ser um 9, aqui vai ser o 1. Quatro. Aqui vai ter 5, né? Não vai poder estar aqui. Fazer esse 5. Então aqui vai ser 3 e 9. Aqui vai ter que ser um 4. Falta. Tem um, 2, 3, 4. 4 pode estar em qualquer um desses. 5, 6 também, qualquer um desses. 7. Falta nessa linha, né? Falta 2, 3 e 5. Não, 2, 3 e 4. Aqui não pode ser 3, já tendo coluna 2 e 4. Nessa linha falta 7 e 8. Aqui falta um 5. Bom, tem algum caminho, se não esse, digamos que seja 7 ou 9, né? Aí viria pro 9, do 9 teria que vir pra um 8. Só que o 8 não pode ligar com 6, né? Poderia vir pra um 7, só que o 7 não liga nem com 5. Então vai ter que vir daqui mesmo. Acredito que tem que ser isso aqui, né? Porque, digamos que fosse isso aqui. Se fosse 2, 1, aí o próximo teria que ser 2 de novo. 3 não poderia, poderia ser 4 indo pra um 5. 5 pro 6, mas aí não tem como 6 ir pra um 2 ou um 4, né? Isso mesmo. Então aqui vai ser um 3, que é 2 ou 4. Bom, aqui também vale 13. 13 pode ser 4 e 9, mas já tem o 9. 6 e 7, mas já tem o 6. Então tem que ser 8 e 5, né? Tem esse 8 na linha, então aqui. Aqui não vai poder ser o 4. Se aqui for 4, aqui teria que ser 3 ou 5, mas já tem 3 e 5 na linha. Vai ter que ser o 2. Ih,
Será que quando ela. O que isso aqui pode significar? Parece que surgiu uma nova Sphinx? Será que eu vou ter que fazer um caminho pelo portal? E um caminho passando direto pelo portal? Porque os portais estavam dando problema já, né? E no último ela escreveu amigo com as letras do Sudoku, né? Bom, vamos seguir, depois eu penso nisso, né? Bom, aqui teria que ser um ou três, mas já tenho três na linha. Cinco. Uau, portais novos do nada. É, parece que ela tanto vai passar. Eu acredito que ela vai passar pelo portal E, pô, e entrar, mas também do E continuar para um portal B e fazer o caminho de dois jeitos diferentes. Curioso, no mínimo, né? Bom, aqui é o mesmo portal desse, né? Então aqui é um 2. O 1 tem que ir para um 2, não pode ter dois aqui, vai ter que estar aqui. O 2 vai ter que ir para um 3, não vai poder estar aqui, vai ter que estar aqui. Ui, ah, não, nossa, aqui tá saindo do portal amarelo. Tá, isso que eu errei. Tá, vamos pensar aqui nesse. Nossa, susto. Ah, deixa eu ver se eu consigo colocar alguma coisa pro Sudoku, né? Porque às vezes a gente faz bastante progresso pelas regras e esquece de ver o básico, né, do Sudoku. É, por exemplo, aqui, ó, aqui tem um 3. 3 aqui. Vai ter um 6. Bom, o 7 vai estar nessas posições, então vai ter um 7 aqui. Só que pode ter um 8. Vai ter um 6. Tem um 8 em uma dessas posições. Bom, aqui é um par 3 e 8, né? Só pode ser 7 ou 9. Vai estar com coluna. Esse 3 aqui, ele vai ter que ir para um 2 ou um 4. Ele pode estar nessa linha. Ele não pode vir para cá se aqui for um 2. Que é uma linha ímpar, né? Poderia vir para cá que é um, sendo um 4. Vir para o 5. O 5 seria para um 4 aqui. 3 entraria no portal 2, é uma possibilidade. O que falta aqui nas colunas? Faltou um 7. É, o 7 pode estar nessas posições. É o que falta na coluna, né? Um 2 e 7. Aqui já tem um 2 e 7 na linha, vai ter que ser um. Teve é de onde tem esse portal, né?
dessas posições. Tem um 4 aqui também. É. Ah, tá, ó. Bom, aqui vai ter 4. Pode ter um 9, 7 e 9, né? Mas ó, o 4 vai ter uma das posições. Coluna 6. Aqui na coluna 4 tem esse 4 aqui. Preciso colocar um 4 aqui. Não pode estar aqui por causa desse 4. Então aqui, ó, mesma coisa o 1, né? Tem um aqui nessa coluna, um nessa coluna, precisaria daqui, mas aqui já tem nessa linha. Então esse aqui é um par de 1 e 4. Então, aqui não pode ser nenhum nem o 4. O que sobra é o 7 ou o 9, mas já tem um 7 na linha. Então aqui tem que ser 9. Aqui vai ser 7, 9, 7. Aqui vai tirar a ambiguidade, né? Ó, essas 4 aqui vão somar 21. 3 e 8 é 11. O 9 e 20. Aqui vai ter que ser 1, 4, 5. Bom, aqui, né? Para dar 15 não posso ter um 2 aqui, né? Vai ter que ter 7 aqui, 8. Vai estar aqui. É isso. Tem que não revelou nada. Bom, o que que falta aqui ainda? 5 e o 7, que vai ter que ter 5. Ah, tá. O 7. Bom, por causa desse 8, né? Aqui vai ser 3. 3 aqui. Aqui é 4. Falta aqui um 3, né? Pode ser 3. Aqui vai ser 5 e 9. 5, 7, 8. 7 aqui. O que que falta aqui? Falta um 6. 3, 4. É a posição. Ah, na verdade, 9 vai estar em um desses dois, né? Fazer esse 9 aqui. Então aqui só sobrou 4. Vai ter um 6 aqui. Bom, a gente está num ponto que só por Sudoku é... Só por Sudoku a gente não conseguiria resolver isso, né? Porque tá ambíguo. Então agora a gente vai ter que recorrer à regra especial, né? Bom, por ter esse aqui, vai precisar passar aqui, né? Teoricamente, a gente poderia só fazer isso aqui, chegar no portal amarelo e acabou, né? Esse 2 poderia estar ligado no 1, mas esse 1 não tem nenhum 2, então vai ter que vir aqui pro 3. O 3 pode estar com 2 ou 4. Se vier para esse 4, poderia vir para esse 5, pro 4, 3. Ou então se aqui for 4 e aqui 3, né? Agora, como é que a gente chegaria nesse 1 aqui? Será que tá duplicando a partir desse 3, na verdade, né? Fazer isso e... Qualquer jeito daria, né? Ah, não. Não poderia fazer esse jeito, porque senão aqui teria que ser um 4. 4 não é ímpar, né? Será que é isso? Quando ela entrou no portal 3, ela acabou se duplicando, né? E daqui veio pra cá, saindo aqui. E aqui chegando também. Bom, bem diferente, né? Bem inesperado.
Mas vamos ver se tá certo. É, tava certa a resolução. Dessa vez o experimento não foi completo com sucesso. Ele foi interrompido. As células que tinha visitado, né? Isso tudo tá arriscado, né? De duas teleportes usadas, três de pontos comidos, um. Mas os resultados foram invalidados. O que aconteceu hoje foi extraordinário. Por mais que a Finks tenha conseguido completar o labirinto final da fase 2, os resultados experimentais vão ser evitados por causa de um defeito é, sem precedentes no teleportador. Aproximadamente 8 segundos depois da saída dela do teleportier, vamos ver qual é o teleportier, é aqui esse roxo, né? Ah, uma segunda cópia da Finks surgiu. Uma sobrecarga causou todos os teleportadores e as luzes de Natal a ficarem sem luz. Quando eu achei uma vela, eu descobri os dois ratos mordiscando o cupcake. A segunda Finks parece, à primeira vista, ser idêntica à primeira. É, Eu não consigo nem começar a imaginar como o processo de reordenamento molecular pode ter se repetido erroneamente. Uma investigação minuciosa vai ser necessária antes que a gente possa decidir como vamos prosseguir. Se a Finks queria um amigo, o universo parece ter presenteado ela com um. Bom, isso acaba, né, fazendo link, né, com vários outros resultados que a gente teve, né? Com os teleportadores tendo sobrecarga, é, e tendo problema, a Finks falando de um amigo, né? E bom, esse foi a série Rush Run, né? E eu gostei muito de fazer a primeira vez, e agora fazendo de novo gostei ainda mais. Que eu aprendi muita coisa, muitas técnicas assim para contar os números pares, contar os números ímpares, que eram umas coisas que eu não tinha muita familiaridade na primeira vez que eu resolvi. Eu lembro que na primeira vez eu passava horas e horas e horas tentando resolver e não conseguia. Dessa vez eu consegui ter um raciocínio, né? De certa forma, mais agilizado, né? Comparado com a outra vez que eu fiz. Tanto que os que eu demorei mais, demorei 1h15, 1h20, né? Pra resolver. Da outra vez eu sozinho, demorei muito mais tempo, né? Bom, foi até que curtinho, 35 minutos só. E. Uma coisa curiosa aqui que eu acabei de reparar. Só teve uma parede nesse sudoku inteiro. Então, o caminho era, por mais que ele fosse bem livre, né? De seguir. O que deu a restrição nas paredes não foram físicas, né? Foram as luzes indicando, né, se a célula visitada naquela linha ou coluna seria par ou ímpar. É, E essa restrição de ser um caminho de é, números, nome? Adjacentes, consecutivos. Tá bom, essa foi a série. Espero que tenham gostado.